Então vamos lá, hoje a gente está aqui falando, né, no Vestidas de Esté, que é o nosso quadro novo, Mulher Se Toque. E nós temos a pastora Ana Cláudia aqui, que teve uma experiência, né, e hoje ela está aqui no outubro, que nós falamos tanto do Outubro Rosa, que eu acho que é realmente muito relevante o assunto. E eu quero perguntar à pastora Ana Cláudia como foi a descoberta de uma enfermidade tão difícil, um diagnóstico tão difícil, porque eu acho que assim, uma mulher quando recebe um diagnóstico de câncer de mama, não sei, mas eu acho que deve ser um momento extremamente difícil. E como é que foi, como foi esse descobrimento, como foi essa experiência? Bem, como né, somos aqui da área da educação e no mundo secular também, né? Então, a vida de um professor trabalha-se bastante um pouquinho, né? E nessa correria do dia a dia, eu sentia... Alguns médicos diziam assim, não estou aqui contra médico, né? A fala deles é essa, que não, na mama, ó, não dói. Às vezes as pessoas falam muitas coisas e nós absorvemos. Só Sim. que comigo, o meu seio começou a ficar meio dolorido e ter um pouquinho de coceira, e eu achava aquilo estranho, mas o tempo ia passando. Bom, chegou um belo dia, eu falei, não, vou ao médico. Fui ao médico, eu fui fazer logo um exame de mamografia e na mamografia pediu a ultra. Mas assim, eu fiz, nunca tinha passado na minha cabeça, né? Que poderia acontecer. Fiz, aí a moça, a enfermeira foi até um pouco rude, ela falou assim, cadê a mamografia anterior? Eu falei, eu vim sem pedido. Aí ela, tem que fazer ultrassonografia. Fiz e fui ao médico. Aí o médico olhou e ele falou assim, Ana, vamos fazer uma pulsão? Mas eu ainda, sem expectativa, vamos, doutor. E fiz. Cheguei lá em janeiro, né, de 2018. De janeiro, fiz a pulsão. Em fevereiro, eu recebi o diagnóstico. Cheguei lá, entreguei a ele, ele olhou, Ana, tá sozinha? Eu falei, estou. Mas, gente, é interessante que você fica tão estático. Quando ele falou, Ana, você tem um nódulo. Eu falei, tenho. E ficou assim me olhando, né? Porque ele ficou tão... É um senhor, um médico de Campo Grande, muito conceituado. E ele falou, é câncer. Eu, assim, o chão me faltou, fiquei olhando para ele, só peguei o diagnóstico, que me lembro que era uma terça-feira. E eu fui para a igreja, porque tem consagração. Cheguei lá, quem estava lá? Pastora Janete, pastora Deise. Sim. Meu pastor ainda, ele estava vivo, né? Meu pastor Gessi Suete. Aí eu cheguei lá, mas só que eu não consegui falar. O culto já tinha terminado, a consagração. Fui para o altar e a pastora perguntando o que era, e eu não conseguia falar, só chorava. Aí minha irmã veio na casa dela me encontrar, e meu cunhado levaram para minha casa, só chorava. Então eu fiquei por muito tempo só chorando. As pessoas me perguntavam, ia para a igreja, eu chegava lá bem, mas ia chegando no final do culto, eu só chorava porque acabava as forças. Era assim o tempo inteiro. Até que comecei a... Minha irmã ficou muito preocupada porque... como que ia ser, né? Porque a palavra câncer assusta para cristão e para não cristão. Sim. A gente tem já como uma sentença de morte. Sim. Porque... Tinha gente que nem falava antigamente, dizia Isso aquela mesmo. doença, Isso. né? Porque a palavra era tão assustadora, né? Que Isso os mesmo. antigos, eu lembro que a minha avó falava aquela doença, para não falar o Pra nome não de tão assustador que era, né? E assim, hoje continua... Ainda é assustador. Mas né? o povo, quem tem... A gente, né, vem com a blusinha aqui para homenagear o Outubro Rosa. Sim. Mas assim, os médicos que eu orava... Quando eu comecei a orar, eu já achava que era a minha sentença mesmo. Eu orei e falei, Senhor, tu pode curar tudo. E eu só fazia essa oração, eu sei que tu pode, mas
eu não guerriei. Na época eu não estava guerreando para a minha causa. Eu só falava que Deus podia. E todo dia eu chorava muito. E até que um dia eu orando, Deus me deu um sonho. Um sonho que eu entrava num ponto de ônibus e muita gente vinha, ainda o sol ia ainda nascer. E eu pegava minha mala, ia para o ponto de ônibus e muita gente ia para o ponto de ônibus. E ia chegando o ônibus, ia levando todo mundo e eu fiquei. Quando eu olhei para o tempo, para o horizonte, o sol já estava indo embora. E eu falei, meu Deus, minha condução não veio. E quando eu parei, o Senhor falou no meu ouvido, ainda não é chegada a sua hora. E eu acordei desesperada, aí que eu comecei a orar, a acreditar que Deus tinha um plano ainda para a minha vida nessa terra. Então aí eu comecei a chorar, chorava, mas sabia que eu precisava guerrear esta causa. Ele guerreia, começa a orar. Eu estou aqui, mas eu quero que você peça, quero que você guerreie, quero que você ore, e o que estiver ligado na terra estará ligado nos céus. Aí que eu entendi o que Deus tinha para mim, né? E eu tirei uma palavra, que eu vou ler aqui para vocês. Quando eu terminei de orar, quando eu ainda só chorava... Gente, que capa linda. Peraí que mulher repara tudo, né? As Esther são assim, olha que capa, gente. Olha que lindo. Amados da minha igreja, tá? Quando quiserem, Sugestão. podem me presentear com uma capa dessa. Linda, linda, né? Linda. E eu tirei, né, a palavra no dia 21 de março de 2018. Eu tirei essa palavra em Jeremias, capítulo 31, versículo 16. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro. Quando ele falou isso, eu falei assim, Senhor, era como se, quando mamãe falava quando a gente era pequeno, para de chorar, engole o choro. Né? Eu entendi dessa maneira. E eu engolindo o choro. Gente, eu tô sentindo a presença de Deus Ele aqui. disse, ó, as lágrimas dos teus olhos, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para você, né? E eu falei, não acredito, Jesus, então a minha senha não foi chamada ainda. Não foi, minha senha não é essa, né? Eu brinco que minha senha é 14. Falei, não, então não é 14 ainda, não foi chamada. Não foi chamada. Então, foi quando eu comecei a guerrear e orar ao Senhor. A minha família, depois eles me disseram, eles fizeram uma torre de oração. A minha igreja também fez uma torre de oração pela minha vida. E assim eu fui me estruturando. E eu ia para o INCA, feliz já, né? Assim, muito Seu revestida. Tratamento foi na rede pública. Foi, no INCA 3. Sim. E quando meu nome não estava saindo na lista. E depois, quando saiu, até a enfermeira, a doutora, quando viu meu nome, ela chorou comigo na sala, nós nos abraçamos. E eu falei, Deus está no negócio. E ela baixou a cabeça, né? Não era cristã. Falei, Deus tem um plano. E ela, eu acredito. Então, Deus foi tratando em mim e através de mim pelas pessoas que estavam à minha volta. E as pessoas ficavam com medo, às vezes, de falar comigo como que eu estava. E minha irmã dizia, fala com ela, liga para ela está viva, ela não morreu. Aí o pessoal ligava, Ana, como você está? Eu falei, estou bem. Mas depois que Deus conversou comigo, depois que Deus foi me revitalizando, aí quando chegava tinha algumas partes lá no INCA, que precisava passar por psicólogos, por todos os médicos. E quando chegava na área de psicologia, ia chegar na minha vez, eu falei, Jesus, o que eu vou falar? Eu só posso falar do teu amor. E aqui não pode. E aqui não pode falar. Como que eu vou dizer para o povo, né? Ana, e você? Como você está? Como você está vivendo? Aí eu, bem. E quem está te ajudando? Eu falei, o Senhor. Aí eu não tinha outra palavra, né? Aí ela, nossa, que bom que as pessoas... Aí ela disse assim, uma médica, as pessoas que se agarram a uma fé vivem mais. Aí eu falei, glória a Deus. Eu não tinha outra... maquiar uma situação que Deus estava me dando uma realidade totalmente diferente do que eu pensei, né? O meu pensamento era morte. Mas Deus falou assim, ó, o que eu tenho para você ainda é vida. Glória e nessa terra. Glória então, assim, essa palavra que eu tirei, eu guardo. Esse ano é o ano de uma nova história de milagre na nossa igreja, né? Nosso projeto. E esse ano
eu recebi também um presente de ministrar no aniversário das mulheres. E cada mulher tinha que contar um milagre, além de ministrar, contar um milagre. E eu contei o meu, né? E eu tive uns 3 aí milagres, porque eu tive Covid também. Depois eu tive, né, um acidente que eu tive que operar, né, o meu braço. Foi um susto, né? Foi um susto. Então, às vezes eu vou ficar aqui meia caidinha de lado, porque meu braço às vezes ainda está em recuperação. Ainda estou em né? recuperação. E lá em casa a gente fala, eu sou uma colecionadora de milagres, né? Então Deus faz, né? Deus faz. Então foi uma trajetória um pouco longa, que foi 1 ano. Eu operei no dia 20, me internei dia 19 de dezembro. E dia 22 eu estava operando. 21, 22 eu estava voltando para casa. E mais vida de professor. Quando ele marcou para mim 5 de novembro, eu falei, não posso. Ele, mas por quê? Porque eu tô aplicando prova, amor, eu não posso. Aí o médico, mas Ana, como que eu vou marcar uma outra data? Eu falei, bota lá pro final do ano. Por quê? Quando eu digo isso, é porque eu já estava firme na minha fé, eu já estava convicta do que Deus ia fazer. Então você estava descansando, não tinha pressa. No Senhor. Então Ana, mas todo mundo querendo adiantar. Né? Aí eu falei, não precisa, pode ser. Mas vai passar o Natal. Eu falei, mas o meu Natal já existe todos os dias, pode deixar para o final mesmo. Olha isso aí, mulheres, Esté, o nosso Natal existe todos os dias. Diga de novo isso para aquela câmera ali. Isso mesmo, o nosso Natal vive todos os dias, existe todos os dias. Foi isso que eu falei pro médico assistente. Muito assim, Deus, e quando a gente vai orando, Deus vai abrindo portas. Então, muitas pessoas ficaram muito amedrontadas porque rede pública. Mas lá na minha igreja, né, as pastoras, minha família, temos o costume de dizer: quando somos de Deus, quando temos o Senhor conosco, nós temos o costume de dizer que a Rede D'Or, não estou aqui fazendo propaganda, é uma rede muito boa, de excelência, né? Então nós dizemos, qualquer rede pública vira Rede D'Or nesse momento, porque aleluia. Deus move céus e terra, Deus abre o mar vermelho, vira Deus Rede D'Or abre céu. É verdade, é verdade. É Rede D'Or céu. Isso mesmo. Mas assim, foi muito lindo um período muito difícil, mas Deus mostrou a glória dele em todos os momentos. Ele ia abrindo portas. Então, tudo que eu vivi durante o ano de 2018 foi tudo o Senhor que foi preparando, que foi ajustando e dando graça para a gente suportar, né? E uma coisa muito interessante que Deus falava comigo era, falar assim, fica quietinha, não abre a boca. Porque algumas pessoas depois falaram assim, mas eu não soube. Aí eu falei, como que eu ia ligar para você e dizer, olha, eu tô com câncer. Deus falou assim, você é portadora de boas novas. Então, Deus falou assim, fecha a boquinha. E para mim, essa questão de fechar a boca é um pouco difícil. É um pouco difícil porque se deixar a gente conversa, fala, né, muito. Então eu não disse nada. Deixa eu entrar aí um pouquinho. Pode. Exatamente como Esther, né? Isso porque mesmo. Esther tinha que tomar uma decisão de vida ou morte, porque ela estava numa situação de vida ou morte. É verdade. Né? E ela esperou o momento de falar. Então estou vindo aí assim, sabe, um paralelo aí ligando esse momento. Então existe esse momento que nós mulheres temos essa dificuldade. Essa é uma dificuldade da mulher. É verdade. Né? Da gente ter os nossos segredos e momentos com Deus, né? Nos fortalece. Isso aí. Nos fortalece quando fechamos um pouquinho. E além de quando fechamos a boca, né? A gente ouve mais a voz do Senhor. A gente ouve mais a voz do Espírito. O Senhor fala mais audível ao nosso coração. Então, as vozes que ouvimos, que sempre vamos ouvir, muitas vozes, elas ficam em segundo plano. Então, a voz do Senhor fica mais forte. Pode falar. E assim, algo que nós temos que aprender, né? A própria palavra nos ensina isso, a nós sermos melhores ouvintes do que falantes, porque nem todos compactuam e ficam felizes com a sua vitória, né? Com a sua vitória pessoal. Então, quando nós abrimos essa guarda para qualquer pessoa,
nós corremos o risco de nos frustrarmos, porque nem todos estão na mesma ligação. Isso mesmo. Né? Então, assim, é louvável porque o lugar onde nós temos que nos derramar é aos pés do Senhor. Né? Por mais que a família queira nos ajudar, que a igreja queira nos ajudar, mas o milagre só pode vir de uma direção. É verdade. Né? Que é o Senhor. Glória a Então, assim, e a pastora contando o testemunho, a gente começa a lembrar da palavra, né? A gente começa a lembrar de vários personagens que passaram, né? Que hoje nós temos a palavra ali com tantos testemunhos tremendos de homens e de mulheres que passaram por problemas e que tiveram a resposta no Senhor. E nós hoje temos esse acalento que é a palavra, onde nos ensina que o Senhor é o Deus dos milagres, né? E o próprio lema da nossa igreja é esse, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Lembre-se disso. Não existe impossível para Deus. Então, glória a Deus pelo seu testemunho, né? Por ser um milagre ambulante. É verdade. É um milagre.